Mega operação contra tráfico de animais no Brasil prende 45 pessoas e resgata cerca de 600 animais. No Paraná, a polícia recupera carga roubada de carne que seria exportada para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Pessoas com deficiência do Paraná terão acesso à Defensoria Pública do Estado de forma gratuita. Em Santa Catarina, rodovia revitalizada entre Pomerode e Jaraguá do Sul. Obra faz parte do programa Estrada Boa. Bolsonaro recebe alta hospitalar. Boletim médico aponta problema renal e anemia, além de laudo de câncer de pele. Imbituba, no sul catarinense, recebe etapa classificatória do surf internacional. E veja também, Rádio na Escola faz sucesso em município catarinense. Iniciativa estimula leitura e interesse pelas aulas. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 17 de setembro, agora no horário de Brasília, 8h06. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 45 pessoas e resgatou centenas de animais na maior operação contra o tráfico ilegal de vida selvagem já realizada no Brasil, o país mais biodiverso do mundo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou centenas de animais na maior operação contra o tráfico ilegal de vida selvagem já realizada no Brasil. Dezenas de pessoas foram presas. E conseguimos prender até o momento 45 integrantes dessa organização criminosa e recuperar cerca de 600 a 700 animais silvestres, que serão restituídos à natureza. Tartarugas, macacos e aves como tucanos e araras estavam entre os animais resgatados e levados a um centro especializado para receber cuidados. A chamada Operação São Francisco, coordenada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, DPMA, ocorreu após um ano de investigação sobre a rede de tráfico de animais mais extensa do país. Essa representa a maior ação da história do nosso estado de combate ao tráfico de animais silvestres. E nós conseguimos um número histórico de apreensões e também de prisões. A organização criminosa teria operado supostamente por décadas, com alguns dos membros encarregados da caça de animais selvagens em grande escala e outros do transporte deles para a venda em centros urbanos. Um grupo se especializou em primatas, segundo a polícia. Caçavam, drogavam e vendiam macacos para outros integrantes da rede. De acordo com a investigação, a quadrilha também comercializava armas e munições, que eram usadas para cometer outros crimes. O tráfico de vida selvagem é um grande desafio no Brasil, com uma estimativa de 38 milhões de animais retirados do habitat a cada ano, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. 90% desses animais morrem antes de chegar ao comprador final. A Polícia Civil do Paraná recuperou parte de uma carga de carne avaliada em R$700 mil, que seria exportada para Dubai. 4 pessoas foram presas. A carga de 24 toneladas de carne bovina foi roubada no domingo em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O motorista do caminhão foi feito refém e liberado apenas no dia seguinte em São João do Triunfo. Para dificultar o rastreamento, os criminosos transferiram a mercadoria para outro veículo. Parte da carne foi encontrada em um mercado no bairro Caximba, em Curitiba. No local, 2 pessoas foram presas em flagrante. Os policiais constataram que o produto estava mal armazenado, sem refrigeração. No total, mais de 17 toneladas foram recuperadas em 4 endereços de Curitiba e da região metropolitana. Entre eles, um comércio de laticínios, uma chácara e uma casa, onde um morador chegou a descongelar a carne para consumo próprio. As prisões aconteceram na terça-feira nos municípios de Contenda, Pinhais e em Curitiba. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, sancionou uma lei que garante atendimento gratuito da Defensoria Pública a pessoas com deficiência.
A medida busca garantir o atendimento nos 399 municípios paranaenses, independente da renda dos solicitantes. O objetivo da medida é garantir o acesso dessa parte da população a políticas públicas e combater violações de direitos. É um trabalho que vai ser ofertado de maneira 100% gratuita. A gente está nesse momento fazendo a estruturação da equipe, então vai ser uma equipe totalmente especializada, capacitada para dar um atendimento inclusivo, acessível. As nossas plataformas de atendimento remoto estão sendo adaptadas para ter todo tipo de acessibilidade necessária para fazer esse atendimento. É um atendimento que a gente estima, de acordo com os dados do IBGE, são um público-alvo de mais de 700 mil pessoas, que tem que podem ter esse acesso direto, esse interesse direto no atendimento. Vai ser um atendimento dado de maneira gratuita, de uma forma desburocratizada e que atenderá, independentemente daquela análise se a pessoa tem ou não algum tipo de problema financeiro, quando o atendimento for relacionado à deficiência dele, ele tem direito presumido aos trabalhos da Defensoria Pública e vai receber todo o nosso atendimento para garantir os direitos e os acessos que ele necessite naquele momento. O novo serviço é voltado para qualquer questão jurídica relacionada às PCDs, desde demandas sobre o acesso a políticas públicas até situações que configurem barreiras de participação plena na sociedade, como questões de saúde e educação, assistência social, previdência e trabalho. Também estão previstas ações em áreas como acessibilidade, cultura, lazer e esporte. Hoje a pessoa teria que pagar por um advogado para muitas vezes resolver uma causa que é importante para ela. E agora não, agora a Defensoria Pública do Estado do Paraná passa a dar todo o amparo jurídico, toda a assessoria jurídica para essa pessoa que porventura tem alguma demanda. Então para nós é um motivo de muito orgulho de ver mais essa prestação de serviço do nosso governo e também do governo do Estado e da Defensoria Pública, do apoio da Assembleia Legislativa nesse sentido e, naturalmente, é poder dar esse amparo do poder público para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência. A medida coloca o Paraná em sintonia com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná. Nós institucionalizamos uma nova era do acesso à justiça para a população com deficiência. E visando atender o maior número de pessoas, nós vamos disponibilizar uma multiplicidade de canais de acesso. O primeiro deles, um dos mais importantes, é através da Luna, um sistema próprio da Defensoria, por meio do qual a pessoa, em qualquer lugar do Estado, pode acessar e pedir o atendimento. Também teremos acesso a esse serviço especializado através do Poupa Tempo, que em breve será institucionalizado aqui no nosso Estado. Além disso, teremos como disponíveis os postos avançados de atendimento na Alep, na Câmara Municipal de Curitiba e também por meio do WhatsApp, o aplicativo de mensagem. Fica cada dia mais feliz com o nosso governador Ratinho Júnior, com a Defensoria Pública, o Dr. Matheus e toda a sua equipe, com mais esse grande acontecimento em todo o nosso estado, sendo exemplo para o Brasil. Acho que é a primeira do Brasil a sancionar essa lei, que as pessoas com deficiência vão ter assessoria jurídica também juntamente com a sua família. Quando você atende bem a pessoa com deficiência, toda a família ela fica muito grata, porque muitas vezes, como o próprio governador falou, eles não têm condição de pagar um advogado, de poder buscar os seus direitos, e com essa atuação da Procuradoria Pública, com certeza vão conseguir, E mais de 700 mil pessoas vão poder acessar esse trabalho gratuito. Isso vai permitir com que eles possam, mais uma vez, ter os seus direitos preservados, seus direitos reconhecidos, e com isso também dar uma facilidade, uma rapidez, porque eles possam também estar ingressando no mercado de trabalho com a sua documentação e outros benefícios que eles têm direitos, que eles podem buscar através desse programa da Procuradoria Pública e com toda a sua equipe. O governo de Santa Catarina finalizou a obra de revitalização da rodovia SC-110 entre Pomerode e Jaraguá do Sul.
A obra, realizada pelo programa Estrada Boa, era uma demanda antiga da região e representa um importante avanço para a mobilidade e o desenvolvimento local. Além, então, da revitalização completa da própria rodovia, a sinalização, os passeios, que praticamente 50% não existiam, agora foram contemplados com esse projeto. E preciso destacar aqui também a atuação do governador em outros acessos para a nossa cidade. Há mais de 20 anos Pomerode aguardava isso. Então, Pomerode para Jaraguá do Sul, Pomerode para Timbó e Pomerode a Blumenau. Todos esses trajetos estão sendo revitalizados. Foram 11 quilômetros de pavimento totalmente renovados, com a aplicação de técnicas inovadoras como o uso de polímero de massa asfáltica. Esse recurso contribui para a impermeabilização do asfalto, reduz a infiltração de água e amplia a vida útil da rodovia. Quando a gente entrega uma obra dessa, que é uma luta de muitos anos, a gente fica muito feliz. O governo de Santa Catarina vai bem, graças a Deus. A gente vem virando a chave em umas obras que parecia que tinham a cabeça de burro, sempre com dificuldade e sempre fazendo coisa mal feita. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer uma revitalização que não é obturação de dente, não, é restauração. Então eu estou muito feliz de estar aqui, entregar essa obra, a obra do pé da serra, como a gente diz, né? Obra que vai ajudar a transformar ainda mais essa região aqui, que é bonita, é uma região que cresce, próspera, e é isso que a gente precisa fazer. Estou fazendo o máximo para chegar no final do ano. Eu quero estar, se não tiver com 100, mas tem que estar 99% de todas as estradas que estavam em situação de boca de rua recuperadas. O investimento total na revitalização foi de pouco mais de 41 milhões de reais. No trecho urbano, a via passou por alargamento, o que permitiu a inclusão de acostamentos nas laterais, pistas de rolamento com largura de até 4 metros, além de espaços destinados a estacionamento e a implantação de uma calçada compartilhada para pedestres e ciclistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta no início da tarde desta quarta, após ser internado nesta terça-feira com problema renal e anemia. Um boletim médico divulgado nesta quarta-feira atestou que os exames do ex-presidente Jair Bolsonaro mostraram alteração na função renal e persistência de um quadro de anemia. O ex-presidente deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, na terça-feira, após se sentir mal e passou a noite em observação. Em nota, o hospital informou que Bolsonaro deu entrada desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. O ex-presidente recebeu tratamento medicamentoso por via endovenosa e recebeu hidratação. Com isso, apresentou melhoras dos sintomas e da função renal, segundo o boletim médico. Em frente ao hospital, inúmeros partidários revezavam pela saúde do líder da direita. Domingo passado, Bolsonaro também foi ao hospital para uma pequena cirurgia programada para tratar lesões na pele. O laudo médico, divulgado nesta quarta-feira e comunicado em coletiva por Cláudio Birolin, um dos médicos que acompanha o ex-presidente, aponta um quadro de carcinoma, um tipo de câncer de pele. Nos últimos meses, o político se queixou de problemas de saúde frequentes, especialmente soluços crônicos, vômitos e tontura. Alguns desses problemas de saúde decorrem do ataque com faca que sofreu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Israel anuncia nova rota de fuga da cidade de Gaza. Imbituba, no sul catarinense, recebe etapa classificatória do surf internacional. E ainda, projeto Rádio na Escola estimula a leitura e interesse dos alunos pelas aulas. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público.
O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o PIX News, agora às 8h21, vamos com alguns destaques internacionais. Israel anunciou nesta quarta a abertura de uma nova rota de passagem temporária para permitir a fuga dos palestinos da cidade de Gaza. Também nesta quarta-feira, o Papa Leão XIV denunciou o deslocamento forçado dos palestinos. Uma grande ofensiva terrestre foi iniciada na terça-feira para eliminar o Hamas. O exército israelense lançou um bombardeio em larga escala contra a cidade de Gaza durante a madrugada de terça, enquanto as tropas avançavam em direção ao centro da principal cidade do território palestino. Os militares afirmaram nesta quarta que abririam uma rota de passagem temporária na estrada Salah al-Din, que atravessa o centro da faixa de Gaza de norte a sul. Mas o corredor vai ficar aberto apenas por 48 horas a partir do meio-dia local de quinta-feira. O Papa Leão XIV expressou solidariedade com os moradores de Gaza e denunciou que mais uma vez foram deslocados de maneira forçada. Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese. Expresso minha profunda solidariedade ao povo palestino em Gaza, que continua vivendo com medo e enfrenta condições inaceitáveis, forçado mais uma vez a deixar sua terra. E a sopravvivere in condizioni inaccettabili. Costretto com a força a spostarsi ancora uma volta dalle proprie. Diante do Senhor Todo-Poderoso que ordenou não matarás e na presença de toda a história da humanidade, cada pessoa tem uma dignidade inviolável a ser respeitada e preservada. Renovo o chamado por um cessar-fogo, a libertação dos reféns, uma solução diplomática negociada e o pleno respeito à lei humanitária internacional. Rinnovo l'appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale. Convido todos a se unir à minha sincera oração para que um amanhecer de paz e justiça possa surgir em breve. Alla mia accorata preghiera, affinché sorga presto un'alba di pace e di giustizia. Segundo estimativas da ONU, quase 1 milhão de pessoas moravam no final de agosto no maior centro urbano do território palestino e nas imediações. O exército israelense informou nesta quarta que mais de 350 mil pessoas fugiram para o sul. O principal suspeito do desaparecimento da britânica Madeleine McCann em 2007 foi libertado da prisão na Alemanha nesta quarta-feira. Christian Brückner cumpriu uma pena de 7 anos por estuprar uma americana de 72 anos em 2005, na região do Algarve, em Portugal, onde Maddie desapareceu. Promotores em Braunschweig o acusaram de estar por trás do desaparecimento de Maddie, um dos casos mais cobertos pela imprensa mundial e que gera interesse há anos. Mas a falta de provas conclusivas impediu as autoridades alemãs de indiciar Brückner, que nega as acusações. Um promotor alemão, que não conseguiu impedir a libertação, expressou preocupação em entrevista recente à agência France Presse sobre a libertação de um indivíduo considerado intrinsecamente perigoso.
Medi, então com 3 anos de idade, desapareceu do apartamento de férias da família, na cidade da Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007, enquanto os pais jantavam em um restaurante próximo. Apesar de uma extensa busca internacional e de várias pistas, nenhum vestígio dela foi encontrado e ninguém foi acusado pelo desaparecimento. Análises feitas por laboratórios ocidentais comprovaram que Alexei Navalny morreu envenenado. O resultado foi divulgado nesta quarta pela viúva de Navalny, que morreu na prisão em fevereiro de 2024. A viúva, Yulia Navalnaya, garantiu que resultados obtidos a partir de amostras biológicas de Navalny apontaram que o opositor russo morreu por envenenamento. Alexei Navalny, um dos maiores críticos do presidente russo Vladimir Putin, faleceu de forma repentina quando cumpria uma pena de 19 anos em uma colônia penal no Ártico, em 16 de fevereiro de 2024. De acordo com Yulia, em um vídeo no Telegram, 2 laboratórios de países diferentes chegaram à conclusão sobre o envenenamento de forma independente. Ela explicou que os resultados são baseados em amostras biológicas que pessoas próximas a Navalny conseguiram extrair e transferir para o exterior antes do enterro. Sem apresentar mais detalhes, Yulia fez um apelo para que os laboratórios publiquem os resultados e especifiquem o veneno que acreditam que foi utilizado. O opositor já havia sido envenenado em 2020, quando fazia campanha na Sibéria e foi levado em um voo de emergência para a Alemanha, onde enfrentou meses de recuperação. Ao retornar à Rússia em janeiro de 2021, ele foi detido e condenado à prisão por uma série de acusações, incluindo extremismo. Apesar da condenação, o também advogado continuou a campanha contra Putin da prisão e chegou a criticar a invasão da Ucrânia. Ao anunciar a morte de Navalny em fevereiro de 2024, as autoridades russas informaram que ele faleceu enquanto caminhava pelo pátio da prisão. No sul do Equador, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra um projeto de mineração. A manifestação ocorreu apesar do presidente Daniel Noboa ter declarado estado de exceção no país. Milhares de cidadãos marcharam em Cuenca, no sul do Equador, para protestar contra o projeto de mineração Loma Larga, promovido pela empresa canadense Dundee Precious Metals. Convocada com antecedência, a marcha defendeu o páramo de Quinsacocha, um ecossistema de montanha onde fica a principal reserva hídrica da cidade, diante da iminente atividade extrativista. O projeto Loma Larga se tornou um símbolo de tensão entre o desenvolvimento extrativista e a proteção ambiental. Não podemos permitir a mineração ilegal ou mesmo a legal. A água é vida, temos que protegê-la. Sabe, com a mineração, a água é contaminada e o páramo é danificado. Não a mineração. Não queremos que nossa sociedade e nossos filhos sejam afetados pela poluição. Esta é uma das maiores manifestações que o presidente Daniel Noboa já enfrentou, mesmo tendo declarado estado de exceção na terça-feira em 7 das 24 províncias do país, onde há focos de protestos contra a eliminação do subsídio ao diesel. O governo justificou o fim do subsídio como uma medida necessária para equilibrar as finanças públicas e redistribuir melhor os auxílios estatais. Na segunda-feira, caminhoneiros fecharam algumas estradas que foram liberadas após intervenção policial, sem relatos de feridos ou mortos. A rodovia Pan-Americana Norte, na entrada de Quito, foi bloqueada na manhã de terça-feira com pedras e montes de terra colocados por manifestantes contrários ao aumento de preço do diesel. Agora vamos a Santa Catarina, porque o assunto é surf. Começou hoje em Imbituba, no litoral sul catarinense, um grande circuito de surf válido pela Liga Mundial. A competição marca o retorno do município ao cenário internacional do esporte. A abertura do circuito foi marcada por boas manobras e ondas pesadas, características da Praia da Vila. Matheus, que compete pela primeira vez em Imbituba, destacou a qualidade e o alto nível do campeonato no litoral catarinense. A onda é animal, muito boa, onda com muita força, né? Alguns atletas reclamam que tem ondas que não tem força e essas eles não podem reclamar.
Imbituba retorna para o cenário internacional do surf após 15 anos. A Praia da Vila, que já sediou campeonatos mundiais entre 2003 e 2010 e por onde grandes nomes do esporte já pegaram ondas, desta vez cedia a terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf. Evento que movimenta a economia da cidade e resgata a identidade histórica do município. A gente sabe que Imbituba tem uma das melhores ondas do Brasil. A gente já teve campeonatos mundiais aqui, campeões mundiais sendo decididos aqui em Imbituba. E agora, pela vontade da prefeitura, com o nosso Circuito Banco do Brasil, a gente conseguiu casar de novo essa vontade de vir para cá. E aí, realmente, o circuito, o campeonato, ele gera atividade econômica, O surf é uma atividade que gera turismo, as pessoas vêm assistir. E o nosso campeonato ainda, ele traz outras atividades que trazem as famílias para as praias, fazem a economia girar. A gente tem empregado aqui mais de 100 pessoas, por exemplo, da cidade diretamente já. Então é um fomento de atividade econômica que é importante para a cidade. Os hotéis aqui na região central todos lotados, nos arredores já praticamente com 70%, 80%. Hoje a gente está acompanhando durante o dia agora a movimentação na cidade, a procura já para o final de semana. A gente sabe que sábado e domingo a cidade vai estar lotada, inclusive no domingo a festa de encerramento às 2 horas da tarde, aqui com os das Aranhas. Então, assim, é um evento que ele envolve, além da parte esportiva, a parte cultural. O circuito, que reúne grande parte da elite da WSL, distribui 4.000 pontos para o ranking sul-americano da entidade, com surfistas de todo o Brasil e de outros países. Um circuito do que a gente chama de Qualifying Series, então é a divisão de entrada da WSL. A WSL fornece pontos nos campeonatos, obviamente quando você vai ganhando pontos. Esses pontos têm um ranking, esse ranking te permite depois subir de nível para uma competição internacional e, caso realmente o surfista galgue todos os passos necessários, chegar um dia lá no Mundial, onde a gente tem os nossos campeões, o Iago recentemente, Ítalo, Gabriel, Felipe, ou seja, é o Brasil dominando aí o cenário do surf mundial. Considerado uma das mais tradicionais regiões do surf do país, Santa Catarina costuma revelar grandes talentos. Este campeonato é uma oportunidade para atletas locais ganharem destaque. Boa parte desses meninos estão competindo, que tiveram hoje na água, alguns deles aqui da cidade, da região, que foram privilegiados de poder estar participando desse evento. Vai mexer com uma geração, Então, assim, meninos de 16, 17, 18 anos, tendo a oportunidade, o amiguinho que já está vendo, acredita, no ano que vem vai ter de novo, vamos correr atrás. Então, assim, com certeza o movimento que você vai causar na cidade, o impacto social e a vontade do esporte e a ativação novamente do esporte. Além das baterias, o circuito também oferece espaços de lazer para os visitantes. A competição segue até domingo. Dizem que os jovens são sempre mais atualizados, ligados nas novidades. Mas na cidade mais jovem de Santa Catarina, os alunos do 5º ano de uma escola municipal apostaram em algo bem das antigas. Montaram uma rádio. O resultado? Um projeto que vem transformando o aprendizado e o dia a dia da comunidade. A Rádio Taquara é um espaço aberto para poesia, entrevista e emoção. Essa é a Amanda, uma das locutoras da Rádio Taquara. Ela faz parte da turma de 5º ano da Escola de Educação Básica Taquaraçu, no município de Pescariabrava, 130 quilômetros ao sul de Florianópolis. A ideia da rádio surgiu este ano e já virou sucesso. Uma iniciativa que veio para agregar no aprendizado. A professora Alexandra explica que os pequenos se interessam pelo projeto e alguns pensam até em trabalhar com rádio no futuro. A gente tem visto, assim, as próprias crianças aqui, eles querendo ser locutores. Tia, eu já estou lendo bem, eu quero ser locutor. Quando a rádio entra ao vivo, a vontade de acertar tem ajudado a melhorar a leitura dos alunos. Isso tem ajudado bastante. Teve criança aqui que disse, como eu fui melhorando a minha leitura, eu tenho vontade de ler. Esse interesse deles pela leitura, pela produção textual, porque eles fazem poemas para estarem lendo na rádio, a gente vê assim que aumentou significativamente. No início do ano, quando um professor trouxe a ideia de outra escola, logo a equipe pedagógica foi em busca de adquirir os equipamentos. Cada sala tem uma caixa de som instalada e assim todas as turmas ficam na sintonia do programa semanal.
Os professores abraçaram esta ideia e, a partir dessa ideia, montaram um projeto dentro da nossa escola, com a realidade da nossa escola, trazendo as pautas com aquilo que é trabalhado na escola: leitura, produção textual. Quando um aluno ele se destaca a fazer uma leitura entonada, com todos os regramentos necessários para se expor publicamente, ele está testando prosódia, ele está testando técnica vocal, mas também de leitura. E todos os outros alunos, quando eles se envolvem no processo de leitura e técnica de leitura, não só para se expor, mas principalmente para compreender o que estão pronunciando, isso não tem preço. Eleva o nível de leitura, mas eleva também o nível de compreensão de todo o restante dos componentes curriculares. Então, é um projeto que tem uma dimensão que vai impactar nos outros anos todos da escolarização desses alunos. A programação é variada. Tem poesia, tem recado, tem até entrevista. Olha, é muito legal entrevistar, a gente fica nervoso antes, mas quando a gente vai se abrindo, falando, a gente... Respira fundo e solta a voz. Bom dia, alunos, professores e funcionários da EAB Taquaraçu e TV Pix. Aqui quem vos fala é Maria Luísa de Brito da Rosa. E aqui Reginaldo Matias Felipe Júnior. Pergunta se eles gostam da experiência. Sim, gosto muito, muito legal. E é animado, né? Fazer essas coisas é bem top. Para as entrevistas, os alunos trazem pessoas que se destacam na comunidade ou alguém que tem uma boa história para contar. Até o prefeito da cidade já participou de um dos programas. Uma grande experiência, até porque é um casal no bom sentido, né? É um menino e uma menina, eles fazem ali a parte de entrevista, muito inteligentes, muito prudentes nas perguntas, mas não deixaram de ser desenrolados, né? Fizeram algumas perguntas com alguns imprevistos, de fato o friozinho aconteceu na barriga, porque a gente pega ser entrevistado por criança é muito diferente, né? Já chega desarmado, ele já deixa a gente desarmados, mas com uma grande experiência, muita dedicação, foi muito legal participar e ser o primeiro entrevistado desse grande projeto que está fazendo uma grande diferença em nosso município. E quando o tema é delicado, como é o caso da inclusão, a Rádio Taquara também abre espaço. Foi ouvindo as mães e a história delas que os alunos aprenderam sobre respeito e empatia. Não no livro, mas na vida real. A gente teve uma série de entrevistas, né, abordando como é a nossa rotina em casa, né, e como é que é a adaptação da Helena no colégio, devido a ela ser uma criança de paralisia cerebral, né, grau 5 da tabela da paralisia cerebral e se alimentar por sondinha, mas daí foi abordado, né, toda a adaptação, como é que o colégio recebe ela. Os benefícios dessa experiência são colhidos a cada programa e a cada brilho no olhar que a atividade desperta. A gente recebeu muitos elogios, assim, por parte de outras escolas, por parte de mães que no final da entrevista vieram, abraçaram as crianças, né, vieram me abraçar a professora e agradecer pela oportunidade, né, de elas poderem expressarem aquilo que elas sentem, sendo mães atípicas, das sugestões que muitas vezes gostariam de dar e aproveitaram o momento. Assim, foi bem positiva essa nossa passagem nas escolas e essa entrevista com as mães atípicas. A Rádio Taquara mostra que tradição e futuro podem caminhar juntos. Entre músicas, poesias, recadinhos e entrevistas, os alunos aprendem que todo mundo tem uma história para contar. Dedicação e por representarem nossa escola com tanto orgulho, alegria e entusiasmo. Vocês arrasaram! Arrasaram mesmo. Parabéns aí pelo projeto. E o Pix News fica por aqui, nossas reportagens. E a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.